nesse vídeo, nós vamos ver mais um pouquinho sobre o que é função de segundo grau. Uma função polinomial de segundo grau, ou função quadrática, é uma função desse tipo aqui, ó, que nós temos no exemplo. G de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 12. Por que é de segundo grau? Nós vamos ter algum número, que no caso aqui ó, é o menos 1, ele não aparece, mas é como se fosse o menos 1, acompanhando o x ao quadrado, um outro número acompanhando o x e um número sozinho. Aqui nós chamamos de g de x, mas podemos chamar de f de x, h de x. E nesse tipo que eu estou dizendo, é dessa forma aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. O a, o b e o c são números reais, ou seja, pertencem aos conjuntos dos números reais. Eles podem ser números decimais, números positivos, números negativos, podem ser qualquer tipo de número real. Então, vamos lá. O g de x, como eu já disse, ela é a nossa função. Ela vai pegar o valor que nós colocarmos como x, vamos substituir esse valor na nossa função e ele vai retornar um novo valor. Comumente, g de x pode ser o f de x, o h de x, isso significa função, mas nós também podemos chamar ele de y. Por que x e y? Porque na hora de representar esse gráfico, no plano cartesiano, nós vamos ter o plano cartesiano, vamos ter o eixo x, que é o horizontal, e o eixo y, que é o vertical. Então, eu substituí, no lugar de g de x, eu coloquei y, igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 12, no nosso exemplo. Então, vamos supor que nós tenhamos valores para x. Nesse primeiro caso, se o x valer 0, quanto que vai valer meu y? Então, no lugar do x aqui, ó, eu vou colocar 0 e vou calcular o valor do y. Então, ó, vai ficar menos 0 ao quadrado, ó, no lugar do x eu coloquei 0, mais 8 vezes o 0, menos 12. Calculando, 0 ao quadrado é 0, 8 vezes 0 é 0, então vou ter que y igual a menos 12. Então, eu tenho esse aqui, ó, que nós chamamos de par ordenado. Por que par ordenado? O primeiro número se refere ao x, quanto que vale o x aqui? 0. E o segundo se refere ao y. Então, se o x valer 0, nessa função aqui, ó, de segundo grau, o meu y vai valer menos 12. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Se o x valer 5, quanto que vai valer o y? Então, no lugar do x, eu coloco 5. Vou ter menos 5 ao quadrado, mais 8 vezes o 5, ó, no lugar do x eu coloquei o 5, menos 12. Agora é a continha básica. 5 ao quadrado é 25, então vai ficar menos 25, mais 8 vezes 5, 40, menos 12. Menos 25 mais 40 menos 12, igual a 3. Então, y igual a 3. Então, se o x valer 5, o meu y vai valer 3. Então, eu tenho par ordenado 5, 3. Se o x valer menos 1, quanto que vai valer o y? Vamos substituir. Menos, ó, o x vale menos 1. Então, eu vou deixar esse menos da nossa função do lado de fora. No lugar do x, eu coloquei menos 1. Ó. Menos 1 ao quadrado, mais 8 vezes menos 1, menos 12. Então, vamos para a nossa conta. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar menos 1. 8 vezes menos 1, ó, mais vezes menos 8 vezes 1, 8. Menos 12. Quanto que é menos 1, menos 8, menos 12? Menos 21. Então, eu tenho o par ordenado. Menos 1 para x, menos 21 para y. Então, pessoal, resumindo, o que é uma função? Ela pega um valor que nós damos de entrada, no caso o x, e ela retorna um valor final, que no caso é o y. Então, nessa função aqui, ó, menos x ao quadrado mais 8x menos 12, se eu entrar com o 0 no lugar do x, ela vai me retornar menos 12 como y. Se eu entrar com 5 como x, o resultado vai ser 3 como y. E se eu entrar com menos 1 como x, ela vai me retornar menos 21 com y. Então, para que servem esses pontos ordenados que nós achamos aqui? Ó? 0, menos 12, 5, 3, menos 1, menos 21. Nós conseguimos representar eles no plano cartesiano. Ó. A nossa linha, nosso eixo,
horizontal, que fica deitado, é o x, e o eixo vertical, que está em pé, é o y. Então, se o x valer 0, aonde está o 0 aqui no x? Aqui, ó. E o y, menos 12. Ó. Então, vamos descer no menos 12. Nesse ponto aqui, ó, 0 menos 12, eu tenho esse ponto. E o 5, 3. 5 para x, 3 para y. Então, nesse ponto aqui, eu tenho 5, 3. E o menos 1, menos 21. Ó. Menos 1 para x, menos 21 para y. Aqui, ó, eu tenho ponto menos 1 e menos 21. Eu tenho os pontos, mas toda função ela pode ser representada no gráfico, que nós chamamos do gráfico dessa função. As funções afins, ou função do primeiro grau, aquelas na forma ax mais b, com a e b pertencentes aos reais, ela é uma reta. Vamos traçar uma reta aqui para nós vermos uma coisa? Eu tracei uma reta no ponto 0, no ponto menos 1, menos 21, até o 5, 3. Notem que esse outro ponto aqui, ó, ficou fora dessa reta. Então, o nosso gráfico de uma função de segundo grau não é uma reta. Nós vamos ver mais à frente qual é o gráfico dessa função, ok? Então, ela não é uma reta. E o gráfico dessa função é o quê? Ela tem esse formato aqui, ó. Ou com a boca dela, a concavidade voltada para cima, ou a concavidade dela voltada para baixo. Ou ela vai estar dessa forma igual ao verde, ou dessa forma igual ao azul. Esse gráfico em verde, ó, é a função f de x igual a x ao quadrado. E em azul, o g de x igual a menos x ao quadrado. O que vocês podem notar? Quando o valor do número for negativo, o número que vai estar acompanhando o x ao quadrado, que é o valor do a, então, quando o a for negativo, a nossa função de segundo grau ela vai estar com a concavidade dela voltada para baixo. Ela vai estar com a boca virada para baixo. Se o valor do a, o número que vai estar acompanhando o x ao quadrado, que nesse caso aqui é o 1, for positivo, ela vai estar com a boca virada para cima, ó, a concavidade voltada para cima. Então, se o a for negativo, concavidade voltada para baixo. A positivo, concavidade voltada para cima. Então, nós já vimos esse gráfico. Mas para nós desenharmos um gráfico, nós precisamos notar algumas coisas sobre a função de segundo grau. Primeira coisa, os zeros dessa função. O que é zero de uma função? Vai ser os valores que x vai assumir para que o g de x, para que o y nosso seja zero. Nesse exemplo aqui, ó, menos x ao quadrado mais 8x menos 12, os pontos, ó, B e C, quando x valer 2 e quando o x valer 6. Ó, tem dois valores, ó, 2 e 6. Quando x valer 2 ou quando x valer 6, o meu y vai valer 0. Ó. Isso aqui é o que nós chamamos de zeros da função. A função de segundo grau pode possuir dois zeros da função, duas raízes, que vai ser dois pontos, onde que o nosso gráfico ó, vai cortar o eixo x. Ó. Ele passa, corta nesse ponto 2, 0, sobe e começa a descer e corta no ponto 6, 0. Ou às vezes ele pode ter um único ponto, que vai ser também o vértice dessa função, que nós vamos ver mais à frente. Então tem esses dois pontos. Vamos ver se os valores que estão aqui, ó, 2 e o 6, estão corretos. Então, como que eu encontro o zero de uma função? Eu vou pegar toda a nossa função, ó, menos x ao quadrado mais 8x menos 12, e vou igualar a zero. E para mim encontrar esse valor aqui, ó, eu vou só trocar de lado, que vai ser a mesma coisa. Ó, menos x ao quadrado mais 8x menos 12 igual a zero. Eu tenho uma fórmula matemática para mim encontrar os valores de x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Mas vamos simplificar essa forma um pouquinho. Tá vendo essa parte que está dentro da raiz quadrada? Ó? B ao quadrado menos 4ac? Eu vou chamar isso aqui ó, de delta, representado por esse triângulo. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, como que vai ficar a minha fórmula do x? Menos b, mais ou menos raiz quadrada. Ó. Tudo isso aqui não é delta? Então, raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, vou ter duas fórmulas. Primeiro eu calculo delta,
Depois eu acho os valores de x para me encontrar os zeros dessa função, as raízes dessa função. Então, tem as duas fórmulas. E eu tenho a minha função, menos x ao quadrado mais 8x menos 12. E eu quero encontrar os zeros dela, então igual a zero. Qual que é o valor do a? O a é o número que vai estar acompanhando o x ao quadrado. Ó. Como não tem nada aqui na frente do x ao quadrado, é como se fosse o 1. Tem um sinal negativo, então é o menos 1. O b vale 8 e o c menos 12. Então, ó, a igual a menos 1, b igual a 8, c igual a menos 12. Então, primeiro vamos achar o valor do delta. Delta é igual a b ao quadrado, ó, 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a. Quanto que vale o a? Menos 1. Sempre tomar cuidado de colocar os números negativos entre parênteses, vezes o c, que vale menos 12. Então, delta vai ser igual a 8 ao quadrado, 64. Aqui, ó, nós vamos multiplicar os sinais. Ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, vai ser menos. E vamos multiplicar aqui. Ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Delta é igual a 64 menos 48, que é igual a 16. Encontrei o valor do delta. Agora, eu vou pegar esse valor do delta aqui, ó, vou substituir lá no valor do x. Então, minha função... Para mim calcular os zeros dessa função, o meu x vai ser igual a menos b, quanto que vale o b? 8. Então, vai ficar menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 16, ó, no lugar do delta, eu coloquei 16, dividido por 2 vezes a. 2 vezes, quanto que vale o a? Menos 1. Lembrando de sempre colocar os números negativos entre parênteses. Então, o meu x vai ser igual a menos 8, mais ou menos. Quanto que é raiz quadrada de 16? É 4. Dividido por mais vezes menos, menos. 2 vezes 1, 2. Dividido por menos 2. Aqui que entra a jogada. Ó. Tá vendo que no meio aqui eu tenho mais ou menos? Então, eu vou ter 2x. O primeiro, o x', vai ser menos 8. Vou pegar o sinal de mais apenas. Mais 4 sobre menos 2. E o x, duas linhas. No lugar do mais aqui, ó, que eu já peguei, eu vou pegar o menos. Então, eu vou ter x' e x, duas linhas. Um vai ser com o mais e o outro vai ser com o menos, dessa fórmula aqui original, ok? Então, vamos calcular aqui o nosso x1. Menos 8 mais 4, menos 4, sobre menos 2. Menos dividido por menos, mais 4 dividido por 2, 2. Então, quando o y valer 0, aqui, ó, y é o segundo, o x vale 2. E eu também tenho outro valor para x, que é o x duas linhas. Menos 8 menos 4, menos 12, dividido por menos 2, menos dividido por menos dá mais, 12 dividido por 2 dá 6, e eu tenho o par 6, 0. Então, está correto. Par ordenado 2, 0, 2 para x e 0 para y. E o par ordenado 6, 0, 6 para x, 0 para y. Eles são os zeros dessa função aqui, ó. Eles são também chamados de zeros da função ou raízes dessa função. Então, o que são os zeros da função? São os locais do gráfico que cortam o eixo x. Como que a gente encontra ele? Pegamos a função e igualamos a zero. Aí calculamos delta e depois os valores de x. Outra coisa que temos que notar também é o vértice da função. O que é o vértice da função? É esse ponto que vai estar aqui, ó. Porque se a função estiver subindo, ela vai chegar num ponto que ela vai parar de subir e vai começar a descer. Se ela estiver descendo, ela vai chegar num ponto que vai parar de descer e vai começar a subir. É o que nós chamamos de vértice. E como que nós encontramos o vértice dessa função, de qualquer função? Esse vértice é um par ordenado. Ele vai ter um valor para x, que nós vamos chamar de x do vértice, e um valor para y, que nós vamos chamar de y do vértice. Também temos fórmulas para encontrar. O x do vértice vai ser o menos b dividido por 2 vezes a, e o y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes a. Então, temos mais duas fórmulas aí para podermos resolver as funções de segundo grau. Então, vamos pegar aquele exemplo nosso. Ó. Menos x ao quadrado mais 8x menos 12 igual a 0. Lembrando, o a vale menos 1, o b vale 8 e o c vale menos 12. Quanto vai valer o meu x do vértice? Ó? Menos b. Vai ficar menos 8 dividido por 2 vezes a. 2 vezes menos 1. Menos 8 dividido por menos 2, que vai dar 4. O meu x do vértice, ó, 4. E o meu y do vértice? Menos delta. Qual que é o valor do delta mesmo? Recapitulando, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que deu 16. Então, vai ficar menos 16 dividido por 4 vezes a. O a vale menos 1.
Então, meu y do vértice vai ser menos 16 por menos 4, que é igual a 4. Então, ó, x do vértice, y do vértice, igual a... Qual que é o valor do x do vértice? 4. Qual que é o valor do y do vértice? 4. Então, eu tenho o par ordenado 4, 4. Vamos lá no nosso gráfico, ó. 4 para x, ó, o 4 está aqui, 4 para y. 1, 2, 3, 4. É exatamente esse ponto aqui, ó. Então, está correto nos nossos cálculos. Então, nós temos o vértice da nossa função. Outra coisa que vocês têm que notar é o seguinte. Tá vendo esse valor de c aqui, ó? C igual a menos 12? O que significa esse valor de c numa função de segundo grau? Vai ser o ponto em que nossa função, nosso gráfico, irá cortar o eixo y. Olha lá para você ver, ó. Bem aqui no menos 12, ó. É o local em que ela corta o eixo y. Uma função de segundo grau, ela vai cortar o eixo y em apenas um lugar, que vai ser exatamente no valor do nosso c. Então, o que nós vimos? Uma função de segundo grau, observando e calculando, nós vamos ter os zeros da função, que são as raízes, que são os locais em que nosso gráfico vai cortar o eixo x. Como que a gente calcula? Lembrando, vamos pegar nossa função, vamos igualar a zero, vamos calcular o delta e vamos calcular os dois x's, ou no caso, um x. Quando que vai ser um x? Quando o nosso delta for zero. Por quê? Porque na hora que a gente fazer mais ou menos raiz quadrada de zero, vai ficar mais ou menos zero, que vai ser a mesma coisa. Então, quando delta for zero, nós vamos ter apenas um ponto aqui, ó, que vai tocar o nosso eixo x. E, coincidentemente, vai ser também o nosso vértice da nossa parábola. Ok? Então, lembrando, temos os zeros da função, calculamos o vértice, e nós analisamos o valor do c e marcamos o ponto em que a nossa parábola irá cortar o eixo y. Então, são esses passos. Vamos fazer um exemplo agora. Minha função, minha f de x é x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, eu tenho ela aqui. Quais são os valores de a, b e c? O a vale 1, o b vale menos 2 e o c vale menos 3. Ok? Já analisei isso, não analisei? Então, qual que é o valor do c? Menos 3. Então, já venho aqui ó, no eixo y, que é o em pé, e já marco ó, o ponto A aqui no menos 3. Ó. Eu sei que minha função, minha parábola, vai passar nesse ponto aqui. Ela vai cortar o eixo y nesse ponto. E essa parábola, ela vai ter a concavidade voltada para cima ou para baixo? O A, ele é positivo ou negativo? É positivo. Então, eu sei que ela vai ter esse formato aqui. Ó. A boca dela vai estar voltada para cima. Ela passa em algum lugar. Ou ela pode fazer aqui, ou ela pode vir de lá, passar aqui e subir. Então, eu sei que ela vai ter a boca voltada para cima e vai passar nesse ponto A aqui. Próxima coisa que nós vamos fazer é calcular delta e x. Para quê? Para nós encontrarmos as raízes dessa função, os locais em que essa função vai cortar o eixo x. Então, qual que é a fórmula do delta? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Qual que é o valor do b? Menos 2. Lembrando, ó, número negativo sempre entre parênteses. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 3. Ó. Negativo entre parênteses, não esqueçam disso. Então, meu delta vai ser menos 2 ao quadrado é 4. Vamos multiplicar os sinais. Ó. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Ó. Mais. E vamos multiplicar os números agora. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou ter delta igual a 4 mais 12. Meu delta é igual a 16. Agora, eu vou encontrar os valores de x nessa fórmula aqui. Ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, x vai ser igual a menos b. Qual que é o valor do b? Menos 2. Então, eu tenho menos da fórmula e eu tenho b aqui. Ó. Entre parênteses, o b meu é negativo, é menos 2. Mais ou menos raiz de delta. O delta vale 16, dividido por 2 vezes o a. O meu a vale 1. Então, vamos simplificar isso aqui agora. Ó. Vamos multiplicar os sinais. Menos com menos, mais. Então, ficou 2. Mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada de 16? É 4. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Ó. 2 mais ou menos 4 dividido por 2. Eu vou ter 2x. X' vai ser 2 mais 4 dividido por 2. E o x duas linhas, 2 menos 4 dividido por 2. Então, x', ó, 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3.
Então, eu tenho o par ordenado 3, 0. É uma das minhas raízes dessa função. Um dos zeros dessa minha função. Vou falar raiz, vou falar zero, é a mesma coisa. X duas linhas, 2 menos 4, menos 2. Dividido por 2, o meu x vai valer menos 1. Então, menos 1, 0, é outra raiz da minha função. É outro zero da minha função. Então, achei os dois pontos. Menos 1, 0 e 3, 0. Eu não sei que ela vai fazer a boca virada para cima, porque o meu A é positivo, então eu sei que ela vai descer aqui, ó, pelo C, passar pelo C, passa pelo A, corta, vai ter o vértice em algum momento ali, vai subir e vai passar pelo B. Agora falta a gente calcular o vértice da nossa parábola. Então vamos usar as fórmulas do x do vértice e do y do vértice. Qual que vai ser o valor do x? Menos b. Então vai ficar menos, menos 2. Ó. Menos da fórmula e o menos 2, que é o valor do b. Dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Menos com menos, mais. 2 dividido por 2 é 1. Então eu sei que o meu x do vértice vai ser 1. E o y do vértice? Menos delta. Quanto que vale o delta? 16. Menos 16 dividido por 4 vezes a, que é 4 vezes 1, porque o a vale 1. Então, menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4. Então, tem meu par ordenado do vértice. É 1 para x e menos 4 para y. Então, vamos lá. 1 para x, menos 4 para y. Eu tenho esse ponto aqui, ó, o ponto D. Então, eu analisei. Eu sei que a concavidade dela, a boca dela, vai estar virada para cima. Eu sei que ela vai cortar o eixo x nos pontos C e no ponto B. Ela corta o eixo y no ponto A e o vértice dela vai ser no ponto D. Vai ser no momento que ela vai parar de descer e vai começar a subir. Então, como vai ficar a nossa função? Só traçar agora. Ela desce, passa pelo C, passa pelo A, chega no vértice D e começa a subir e passa para o B. Então, recapitulando rápido o que nós vimos hoje, uma função de segundo grau, o gráfico dela é representado por uma parábola. E como que a gente esboça esse gráfico? Como que desenhamos esse gráfico num plano cartesiano? Primeiramente, nós vamos encontrar os valores A, B e C, que são os coeficientes dela. O ponto C, o valor do C, vai ser o local em que vai cruzar o eixo Y. Igualamos a função a zero, utilizamos a fórmula do delta e encontramos depois os valores de x, que são as funções, são os zeros dessas funções, ou as raízes dessa função. E por último, calculamos o vértice dela, utilizando a fórmula do y do vértice, do x do vértice e do y do vértice. Terminamos aqui a nossa aula de hoje.